Olá, amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Hoje daremos continuidade a essas mensagens que estamos relatando acerca dos males e as corrupção dos últimos dias. Tudo isso consequência daquilo que nós muitas vezes temos vivido, coisas que desagradam a Deus. Amém? Mas eu quero te dar uma boa notícia. Já conseguimos ativar as mensagens no YouTube, ou seja, os comentários, que não estávamos conseguindo fazer isso. Mas se você estiver assistindo o link no YouTube, pode comentar lá, pode dar alguma sugestão de mensagem que você queira, que quando terminarmos esse, a gente vai estar falando do assunto que você tem alguma dúvida. Amém? A gente aprende todos os dias. E eu dou graças a Deus pelas pessoas que têm ouvido, que têm comentado, que têm testemunhado, que estão aprendendo. E se você soubesse como é prazeroso para nós. Amém? Nós nos esforçamos para dar o melhor para Deus e para que você, acima de tudo, aprenda a palavra de Deus. Não somos tão perfeitos, nem melhores do que tantos, mas a gente se esforça para dar o melhor para Deus. O que importa é isso. E hoje, dando continuidade, hoje a gente vai falar sobre os blasfemadores. Blasfemadores. É muito forte, né? Mas vamos lá, continuando a leitura, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1, nos diz o seguinte: sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfaltuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E o verso 5 da segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, nos diz o seguinte: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Amém? Vamos orar. Deus, queremos falar da Tua palavra, queremos ministrar a Tua palavra e ensiná-las de igual modo a aprender também. Pai, fala conosco. Só Tu pode nos ensinar, só Tu podes falar conosco. Em o nome de Jesus. Amém. Amados, primeiro precisamos entender o que significa blasfêmia. Blasfêmia é uma ofensa a uma divindade ou a um insulto a uma religião ou a tudo que é considerado sagrado. Quando eu insulto algo que é sagrado, eu estou blasfemando. E é a difamação do nome de um Deus. Ou seja, quando eu difamo o nome de Deus, eu estou blasfemando. E a blasfema também é uma palavra ou um ato injurioso contra qualquer pessoa ou coisa responsável. Em alguns países, existem leis no Código Penas contra a blasfema. Sabia disso? Em alguns países, existem leis muito duras e severas contra a blasfêmia, onde as penas podem variar dependendo de sua gravidade. Entre esses países estão a Alemanha, a Áustria, a Dinamarca, a Espanha, a Finlândia, a Irlândia e os Países Baixos, a Suíça e outros. Em alguns países têm tentado reformar essas leis ou mesmo revogá-las. No Antigo Testamento, a gente pode entender que, segundo o livro de Levítico, vai dizer que quem blasfemava era condenado à morte. Olha para aí. Hoje em dia o povo faz o que quer com o nome de Deus. Hoje em dia as pessoas brincam com o nome de Deus. Hoje em dia as pessoas caçoam com o nome de Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer que aquilo que um homem semear,
plantar, isso também ele vai colher. Ou seja, aquilo que o homem semear, ele também colherá. Entenda isso, meu amado. Quem blasfemava era condenado à morte. Segundo o Evangelho de São Marcos, quem blasfema contra o Espírito Santo jamais obterá perdão. Levará o seu pecado para sempre. Nos países de maioria muçulmana, as leis anti-blasfema são mais rígidas e as penas são bastante severas, com prisão perpétua ou mesmo até pena de morte. Olha para aí que coisa forte. E o que eu acho tão interessante aqui é que nos dando a entender de que tais pessoas a gente tem que correr, a gente tem que fugir. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas brincam. Brincam mesmo, brincam. Mas a gente se esquece de que chega uma hora de que a gente vai pagar por tudo isso. Eu sei que eu não estou aqui para falar de crentes perfeitos, porque, entenda, eu também não sou perfeito, sou falho, sou pecador. Mas a gente precisa entender de que a blasfema, muitas vezes, faz com que a gente perca a salvação. E a blasfema, como a gente já leu, é o insulto. É a gente humilhar uma divindade ou humilhar o nosso Deus. Não faça isso. A Bíblia vai dizer de que o único pecado que não tem perdão é o pecado é a blasfema contra o Espírito Santo. É você entender na sua mente que o Espírito Santo já não faz mais nada e que você agora não vai atribuir aquilo que era para ser de Deus a outros deuses. Eu não estou aqui para falar de religião, porque na verdade meu entendimento não é esse. Meu entendimento é te fazer entender de que está na hora de a gente mudar o nosso jeito de pensar. Blasfema significa principalmente ofender de alguma forma a Deus, a Jesus Cristo, ou ao Espírito Santo, seja através de pensamento, de palavras ou através de alguma atitude. A maioria dos usos de blasfema na Bíblia é nesse sentido. Isaías lhe disse, dizei isso ao vosso Senhor, assim diz o Senhor vosso Deus, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Segundo Reis 19:6. Sabe o que eu acho interessante? É que muitos não estão nem aí para isso. Muitos não estão dando a mínima para o que nós falamos, para aquilo que a gente quer ensinar. Já falamos sobre egoísmo, avareza, jactância, arrogância. Hoje a gente está falando sobre blasfemadores. Os blasfemadores, quantos não são nos tempos de Jesus que existia, que não atribuíam, que insultavam, que faziam o que queriam e perderam a salvação. Eu não estou aqui te chamando para ser um crente santo, perfeito, porque defeito a gente sempre vai ter. Mas eu venho aqui falar sobre o temor. Temor ao Espírito Santo. O temor a Deus. Muita gente está brincando e não está nem aí. Ah, vai ficar assim. Ficam rindo. Na linguagem literal, tirando onda. Mas saiba de uma coisa. Quando a gente começa a brincar com as coisas de Deus, uma hora virá cobrança. Uma hora virá o requerer de Deus. O pecado que não tem perdão é a recusa de aceitar a Jesus como divino, com o divino poder que Jesus tem de curar. Porque quando a gente fala em blasfema contra o Espírito Santo, as pessoas pensam que é, por exemplo, eu falei um palavrão. Não estou dizendo isso. Não é isso.
Não que eu estou aqui fazendo apologia a você falar perdão. Mas é quando Deus faz alguma coisa e você atribuiu aquilo que Deus fez ao diabo. É quando muitas vezes a gente vê que Deus salvou alguém e a gente diz, não foi Deus, foi o diabo. E no texto bíblico que fala sobre blasfema contra o Espírito Santo, é exatamente isso que está havendo. Por quê? Porque era Jesus quem fazia os milagres, mas os fariseus e os escribas diziam que Jesus era filho de Belzebu. Como quem diz, quem está fazendo tudo isso é o diabo, ou seja, daí então vem a origem da blasfema contra o Espírito Santo. Mas conforme nós havíamos dito, e quero terminar essa mensagem aqui, para não ficar muito extensa, será que quando Deus faz algum milagre em tua vida, a quem você acredita? É os homens? Fulano orou por mim e eu fui curado. Não foi fulano, entenda isso de uma vez por todas, foi Deus. Foi Deus quem te curou através da tua fé. Fulano foi apenas um simples canal de bênção, nada mais que isso. Fulano foi lá, não é fulano quem ganha a alma, não é fulano quem faz você ser curado, não. Fulano não tem poder extremamente de nada, e nem tampouco o diabo, nem tampouco o adversário. Quem tem poder de transformar, de mudar, de dar uma virada de 360 graus, é só Deus. Só Deus. Então entenda acima de tudo, de que Deus quer te ensinar porque muitas vezes a gente não está nem aí. A gente está brincando com as coisas de Deus. A gente está fazendo de todo jeito. Blasfema é falar mal de Deus ou das coisas de Deus. Blasfemar significa insultar ou difamar Deus, dizendo mentiras sobre Ele, que quem blasfema mostra o desprezo por Deus, ou seja, quem blasfema a Deus mostra o desprezo por Deus, porém uma hora vai procurar a Deus. Que possamos mudar o nosso jeito de pensar, que possamos entender como realmente funciona. Amanhã nós falaremos sobre os desobedientes. É muito forte. Desobediência. Desobedientes aos pais. Você é obediente ao teu pai? Vai estreitar, né? Mas eu creio que você vai aprender. Quero aqui mandar um abração para todos aqueles que nos ouvem no YouTube, glória, canal Bíblia na Mão, Palavra no Fogão. Conseguimos ativar os comentários, glória. Também a todos vocês das rádios Nova Adoração, da rádio Pescadores, glória a Deus, da rádio Esplendor, da rádio web Servo Fiel, ou Rádio Servo Fiel, glória a Deus, da rede de rádio Brasil Integrado e também agora da rádio Conexão Gospel, na direção do nosso amigo irmão Tiago em São Paulo. O Bíblia na Mão está expandindo para a glória de Deus e só quem faz isso é Jesus. Amém? Um abraço, a paz do Senhor e até amanhã, continuando essa série de mensagens falando acerca dos desobedientes de pais e mães, ou aos pais. Fica na paz, que Deus te abençoe. Um abraço, a paz do Senhor e até amanhã, em nome de Jesus. Glória!